Olá, seja bem-vindo ao canal Marcenaria Sem Mistério. Aqui eu irei te proporcionar de uma forma profissional tudo o que você precisa para ter o seu próprio negócio. Então se liga no vídeo e vamos lá! Hoje, neste vídeo, eu vou ensinar a vocês, ou a você que me ouve, como fazer o plano de corte de um roupeiro. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que você vendeu um roupeiro para o seu cliente, correto? E aqui é o quarto do seu cliente. Aqui é a porta de entrada. Esse roupeiro, ele vai ficar aqui, correto? Aqui é a janela, tal. Aqui é a janela, tal. Então aqui é a porta de entrada. Esse roupeiro vai ficar aqui. Vamos supor que essa parede daqui melhor dizendo, ó, da porta até aqui, ela tem 1,80 e 1,85 do roupeiro até aqui, 1,85, aqui é a parede. Então a gente vamos dar o desconto aí de 1 centímetro, 1,5 centímetro, para a gente tirar a medida de execução, correto? Então 1,85, vamos dar um desconto aí de 1,5, de 1 centímetro. Vamos colocar aqui então a largura do seu roupeiro, 1,84. Deixar 1 centímetro para acabamento, correto? Isso aqui, pessoal, é a primeira coisa a ser feito quando você faz uma venda de qualquer tipo de imóvel. Você tem que tirar a medida para a execução. E sempre é importante você dar o desconto de 1 a 2 centímetros. Se a parede for muito torta, se você conseguir perceber isso, dá logo uma folga de 3 ou 4 centímetros. É melhor o móvel ir menor e você colocar acabamento do que o móvel chegar lá, o móvel não encaixar no ambiente e você ter que levar o móvel de novo para a oficina para parar. Então é melhor dar o desconto necessário para não ter problema. Então vamos colocar aqui o guarda-roupa 1,84. Qual é o pé direito desse quarto? Vamos supor que o pé direito seja 2,50. Vamos colocar 2,50 a altura do pé direito do ambiente. Então esse roupeiro ele tem que ficar acabado com 2,45. Eu costumo deixar 4 a 5 centímetros de folga na parte superior, para a gente colocar um acabamento, porque também não pode ser até o teto, ok? Então vamos colocar aqui 2,45. Altura desse roupeiro. Então a gente já tem largura e a gente já tem altura. A medida da profundidade eu uso 60 centímetros, que é padrão, que eu uso. Tem pessoas que gostam de usar com 65, mas eu acredito que 60 centímetros é o suficiente com um roupeiro de porta de correio, ok? Então a gente tem largura, profundidade e altura do seu roupeiro. E a gente já tem um esboço também, que você vendeu para o seu cliente desse modelo. O seu projeto foi exatamente desse modelo, ok? Qual é a primeira parte a ser feita depois que você tem tudo isso? É saber qual tipo de material que você vai utilizar nesse serviço, qual tipo de MDF, se é de MDF de 1,5, se é MDF de 18, se é MDF de 2,5, ok? Aqui a gente vai utilizar um MDF de 1,5. Então nas laterais aqui a gente tem 1,5, que é do MDF, 1,5 aqui, 1,5 deste lado. Só que o que acontece? Nós temos também, além da lateral, nós temos o tamponamento, ok? Aqui está o quarto do seu cliente, essa parte aqui é vista, tá vendo? Porque aqui é a porta de entrada, então ele vai ver essa lateral aqui, é parede. Então como é que a gente vai trabalhar nesse móvel? Essa parte aqui, que é a parede, a gente não precisa colocar um tamponamento da ponta a ponta. A gente basta colocar uma régua aqui, ó. Ok? Coloca uma régua, servindo de tamponamento. Então mais 1,5 da régua, que é igual a 3 centímetros. Isso aqui é muito importante, que você economiza material. E desse lado aqui já é a parte vista. Ok? Então você vai colocar mais 1,5 também, só que aqui você vai colocar a peça completa, o tamponamento completo para tapar os parafusos. Lá não precisa porque é parede. Vou até anotar aqui, parede, e aqui é visto, okay? É visto, né? Então aqui vai dar 3 centímetros, que é a lateral, mais o tamponamento. O guarda-roupa, vamos dar exemplo que ele vai ficar aqui, ó. O guarda-roupa ele vai ficar aqui, ok?
Então a gente já tem a medida das laterais, né, com os tamponamentos, que dá 3 em cada uma, profundidade, altura e altura. Deixa eu apagar aqui. O próximo passo agora é a gente descobrir a medida interna. Eu gosto de fazer assim, pessoal, porque facilita muito quando você começar a fazer o plano de corte. Facilita bastante. Você vai ver, você vai perceber essa diferença. A gente tem 1,84 do roupeiro acabado. Vou colocar aqui 1,84 menos 3 da lateral e 3 da outra lateral, que é a lateral mais o tamponamento. Então é 6, menos 6. Então a gente vai ter 1,78 aqui, ó. Essa parte de dentro do roupeiro, ok? 1,78. Agora a gente vai tirar a medida dessas prateleiras aqui, ó. Porque aqui tem uma divisória. Então 1,78 é a parte de dentro aqui. Então 1,78 menos 1,5, que é essa divisória aqui, ó, em déficit de 15. Ok? Menos 1,5. Agora eu vou dividir para 2. Para 2 vão. Dá 88,2. Então aqui, essa prateleira, ela vai ser 88,2. 88,2. Então já tem uma medida da prateleira. Tem a medida já da parte superior. Tem a medida da prateleira. Lembrando que esse plano de corte aqui eu vou parafusar por aqui, tá? Na lateral. Parafusando nas lateral. Agora a gente vai descobrir a medida dessa peça aqui, ó. Aqui é uma peça que eu coloquei aqui para fazer esses nichos, as prateleiras, para o seu cliente ele colocar os produtos de higiene pessoal dele. Perfume, o creme, etc. Ok? Aqui dentro daqui a gente não precisa de muito espaço. 20 centímetros é o suficiente, tá? 20 centímetros daqui é o suficiente. E essa altura aqui, ó, essa altura daqui pra cá, até aqui nessa prateleira, eu costumo trabalhar com 1,10. Que fica um espaço ideal para o seu cliente colocar os termos. Ok? Então 1,10. Então a gente já tem a medida daqui, já tem a medida aqui de dentro, já tem a medida dessa prateleira. E agora a gente vai fazer um esboço aqui dos montantes, desse gaveteiro aqui, ó, que é a prateleira, né? Então essa prateleira aqui é a mesma medida daqui, ó, 88,2, porque é o mesmo vão, né? 88,2, ok? Então 88,2, 88,2. Como é que você vai fazer esse montante, esses gaveteiros aqui? Tá vendo esse escuro aqui, marcado aqui? Isso aqui é uma régua, essa régua aqui tem que ter no mínimo 4 centímetros. Onde for gaveta, se aqui também tivesse gaveta, também teria que ter desse lado de cá. Ok? Mas como a gaveta só é desse lado, então vamos colocar só desse lado. Por que desta régua? Porque quando você colocar as portas de correr, quando uma porta todinha, essa porta desse lado abrir para cá, ela vai ultrapassar um pouco aqui, ó, essa divisória. Então se você não colocar essa régua, quando você for abrir a gaveta, ela vai bater na porta, na frente da gaveta. Então, você tem que diminuir um pouco o montante para fazer o gaveteiro. Ok? Para não atrapalhar, para não bater nas portas de correr. Então, você coloca essa régua aqui com 4 centímetros, dá o desconto e faz o montante. Você montou toda a estrutura do seu roupeiro. Aí você vai montar esse montante aqui. Vou te dar um exemplo. Vai montar só o montante aqui. Ele vai ficar basicamente assim, ó. Vou dar um exemplo aqui. Uma gaveta, 2 gavetas, 3 gavetas e 4 gavetas. Esses espaços aqui, pessoal, ó, que você está vendo, já é formando o puxador da sua gaveta. E como é roupeiro, não tem puxador. Não é necessário, eu pelo menos não coloco puxador. Aqueles perfil de alumínio, não precisa dentro. Então, já fica esse espaço aqui entre uma frente e outra para você colocar a mão e puxar. Ok? Esse espaço aqui eu deixo com 3 centímetros, que é o ideal. Aqui também tem que ter uma foto para não pegar na base, né, na parte inferior. E aqui 3 centímetros. Então eu faço esse montante e encaixo ele aqui depois de pronto. Eu já levo ele para casa do cliente montado já para facilitar. Então eu já levo o montante montado.
eu utilizo régua aqui em cima, régua aqui de 10 centímetros, régua aqui de 10 centímetros, lateral. Esse montante, ele é acabado, ele é 75 aqui. Isso já é medida padrão da minha empresa. 75. Então aqui, ó, daqui até aqui, 75 que é o montante, tá, pessoal? Então você vai fazer o plano de corte desse montante aqui. 75, profundidade. É a mesma profundidade aqui, ó, das divisórias. Dessa divisória aqui. Lembrando que essa divisória, ela não pode ser a mesma profundidade de 60. Por quê? Porque senão as portas não vai correr uma com a outra. Ela tem que ser no mínimo com 51 centímetros, ok? 51 centímetros. Então a gente tem todas as medidas internas do roupeiro do seu cliente. Medida da divisória, medida do montante, das prateleiras, dos nichos. Agora, depois que você fez isso, fazer o plano de corte é bem rápido. Então vamos lá. Lateral, 2,45 por 60. São quantas lateral? Duas. Duas de 2,45 por 60. Ok? Vamos colocar aqui lateral para identificar cada peça. Vamos fazer as peças verticais primeiro. Aqui, ó, vertical. Essa divisória aqui, ó. Lembrando que a base aqui, pessoal, é 8 centímetros, ok? Divisória. O roupeiro acabado tem 2,45 menos 8 centímetros da base. Menos 1,5 aqui, ó, da superior. E menos também 1,5 aqui da peça da base, da inferior. 1,5. Então, 2,34. Então, uma peça de 2,34 por 51, ok? Lembrando que ela tem que ser menor que as laterais. Vamos colocar aqui divisória para identificar. Essa divisória aqui, você já pode encabeçar ela, marcar aqui. Então eu gosto de identificar assim, ó, eu marco embaixo. Eu gosto de fazer essa marcação para identificar as peças, qual lado que vai ser encabeçada, ok? Se as laterais fossem encabeçadas, eu teria que marcar aqui também. Mas como você vai encabeçar na casa do cliente, porque você vai engrossar, vai botar acabamento, então não precisa identificar aqui, ok? Então a gente tem as lateral e tem as divisórias. Vamos tirar essa peça aqui, ó, que vai formar esse nicho para o seu cliente colocar os produtos dele de higiene pessoal. Essa peça aqui ela tem 1,10, conforme eu citei aqui, por 51, que é a mesma profundidade da divisória. Então, uma peça de 1,10 por 51. Divisória também, ok? Marcada aqui embaixo também, porque um lado é encabeçado. Se fosse os dois lados encabeçados, você teria que fazer isso aqui, ó. Isso aqui é uma dica, tá, pessoal? Que eu uso na minha marcenaria, para facilitar o plano de corte. Se fosse encabeçado do lado de cá também, você marcaria aqui. Se fosse os 4 lados encabeçados, marcaria aqui, ok? Mas como não é, então é só um lado. Bom, vamos lá, vamos adiantar. Então eu já tirei lateral, divisória e divisória. Lateral, divisória e divisória. Vamos para superior e inferior, que é a mesma medida. Então, duas peças de 1,78. Duas peças de 1,78 por 60, que é a inferior e a superior, ou teto e base. Aqui, pode colocar para encabeçar também, ok? Encabeçada aqui, encabeçada essa peça aqui, ó, que é a inferior. Vamos tirar as prateleiras. Aqui são 1, 2, 3, 4, 5 prateleiras aqui nesse projeto. Então são 5 de 88,2 por... Não pode ser com 60, tá, pessoal? Tem que ser a mesma profundidade das divisórias, 51. Porque senão não tem como colocar as portas. Então, por 51. Vou colocar aqui PTs para identificar. Lado maior encabeçado também. Ok? A gente já tirou já as lateral, superior, inferior, as prateleiras, né, que são 1, 2, 3, 4, 5, correto? Já tiramos essa divisória. Vamos tirar essas para PT aqui, ó, são duas. Então a gente vai deixar um espaço dentro de 20 centímetros, então vamos colocar aqui duas de 20 por... A profundidade é 51,
Vamos colocar ela com 50 então, para ficar 1 centímetro para dentro. Colocar 50. Colocar PTs também. Lado menor encabeçado, que é o lado de 20 centímetros aqui, encabeçado. Ok? Agora vamos tirar a medida dos tamponamentos. Aqui, como eu falei que é parede, vamos usar o quê? Uma régua. Uma régua, então, uma de 2,45. 2,45 por... Colocar essa régua aqui com 7 centímetros, tá? Tamponado. E esse outro do lado aqui que é visto, aqui já é a peça inteira, já. Aqui é parede, aqui é visto. Então o tamponado ele tem que pegar, cobrir todos os parafusos desse lado. Inclusive, eu gosto de colocar esse tamponado aqui com 62, tá? Vou colocar aqui 2,45 por 62. Por que 62? Porque geralmente na casa do seu cliente ele tem um rodapé. Um rodapé na parte de baixo. O roupeiro ele nunca encosta na parede, porque ele vai pegar no rodapé. Então eu deixo 2 centímetros maior para você fazer um dente no tamponamento e ele encaixar certinho na parede para não precisar fitar, não precisar colocar algum MDF de acabamento. Você vai fazer o dente na parte inferior para encaixar o rodapé e o tamponamento automaticamente ele vai encostar na parede, a não ser que a parede do seu cliente esteja torta. Aí você vai ter que utilizar algum acabamento, fita, alguma régua, tal, alguma coisa. E também não precisa fitar porque você vai fitar na casa do seu cliente, tá? Tamponado. Então a gente tem os tamponados. Vamos mexer aqui no montante. Esse montante aqui, 75 aqui e 75. Então a gente tem o quê? Duas laterais de 75 por, vamos colocar aqui 50. Porque esse aqui é divisória 51, então vamos colocar um pouquinho menor por causa das frentes das gavetas. Ok? Então, duas peças de 75 por 50. Duas peças de 75 por 50. Que é o montante lateral. As lateral. Encabeçados, lado de 75. Ok? Encabeçado, lado de 75. Que é a frente do montante. Agora a gente vai calcular essa parte daqui de dentro, ó, essas réguas. Eu utilizo régua para aproveitar, porque aqui em cima vai essa prateleira aqui. E embaixo também eu utilizo régua. Então são 4 réguas. 1, 2, 3, 4. Como é que você vai fazer esse cálculo? Nós temos aqui 88,2, correto? Essa parte de dentro. Então, 88,2. Lembra que eu falei que tem que ter 4 centímetros? Essa régua aqui, por causa das portas, então menos 4. Agora a gente vai dar o desconto das duas lateral. Aqui, ó. Então 1,5, 3, menos 3. Então ficou a parte de dentro aqui, ó, lembrando, 81,2. Dentro, tá, pessoal? Então ficou 81,2. Então são 1, 2, 3, 4 réguas que eu utilizo aqui, ó. 4 réguas, tá? 4 de 81,2 por... Vou colocar aqui 10 centímetros essas réguas, a largura delas, 10 centímetros. Vou colocar aqui réguas montantes superior e inferior para identificar as peças. Encabeçado do lado maior. Então nós temos já o quadrado do montante. Lembrando que tem aqui, ó, essa régua aqui de 4 centímetros, tá? Isso é muito importante, tá, gente? Vocês colocarem, porque senão depois dá mal. Depois vai dar errado. Então vamos colocar aqui uma de 75, né? Porque é o tamanho daqui, 75 por 4 centímetros. Ela não precisa encabeçar, porque vai ficar dos dois lados do roupeiro. Na verdade não é uma, são duas, porque aqui também tem que ter outra. Ok? Agora, as gavetas. As gavetas são 4 gavetas. Esse espaço aqui, recapitulando, é o espaço que você vai colocar, usar como puxador, só não vai encaixar para abrir as gavetas. Então são 4 gavetas, então são 2, 4, 6, 8 laterais. Vamos colocar aqui 8 laterais. 8 de... Presta atenção aqui agora que é muito importante. Se eu tenho 50 centímetros o montante, a lateral do montante,
Então eu não posso fazer a gaveta com 50 centímetros, porque senão o fundo da gaveta vai bater no fundo do guarda-roupa. Pouco mais vai bater. Então a gente vai usar a profundidade de gaveta de 45 centímetros, que é a largura da corrediça, porque a corrediça ela trabalha em 5 centímetros. Então a gente vai fazer as gavetas todas de 45 centímetros. 45 por... Eu utilizo uma medida padrão já na minha empresa, 12 centímetros de profundidade da gaveta, tá? De roupeiro, tá? 12 centímetros. Então aqui são as laterais das gavetas. Lembrando que a parte de cima da gaveta tem que ser encabeçada. Então você já marca para facilitar. Então eu tirei aqui as laterais, são 8, 2, 4, 6, 8, né? Então a gente vai tirar as contra da frente e a parte de trás da gaveta. Deixa eu só fazer aqui para você entender, ficar melhor para você entender, tá? Então aqui nós temos as contra da frente, né? Aqui eu fiz uma gaveta aqui para você entender melhor. Coloquei 45, que é a profundidade da gaveta, e a altura de 12. Essas contra da frente que eu vou fazer com 10, eu faço elas um pouquinho mais rasa, ok? Porque aqui ainda vai receber a frente, tá? Então, vamos calcular essa contra frente aqui. Aqui é 45. Agora vamos calcular essa contra frente. Se nós temos aqui 81,2, então 81,2, que é a parte interna daqui do montante, ok? Menos as lateral das duas gavetas, menos 3 centímetros. E nós temos que dar também, que não podemos esquecer, o desconto das corrediças, né? Que a gente usa 2,6, que é as corrediças telescópicas, ok? Então, menos 2,6. Vai dar 75,6. Então, são 4 gavetas, então também são 8 de 75,6, encabeçado do lado maior, por 10. Então, aqui é a contrafrente. Só para identificar, ok? As frentes aqui, nós temos 81,2, que é a parte interna do montante, 81,2. Então, 81,2 mais, aqui é 1,5, aqui é 1,5, ok? Então, mais 3. 84,2. Vamos dar um desconto de meio centímetro para cada lado. Então, menos 1. 83. Então, são 4 gavetas de 83,2. A gente até pode arredondar aqui para 83, não tem problema, tá? Por 15 centímetros, ok? Aqui é a frente. Aqui é as frentes, tá? Aqui a gente vai cabeçar os 4 lados, ó. Então, igual eu ensinei vocês, eu utilizo essa técnica aqui para me identificar os lados que vai ser encabeçado de cada peça. Ok? Então, vamos calcular de novo a frente. Lembrando que nós temos 88,2, que é a parte interna desse vão. Então, vamos calcular dali. 88,2 menos os 4 centímetros, ok? Dessa régua que eu coloquei aqui, 4 centímetros, menos 4. Então, sobrou 84,2 menos meio centímetro de cada lado, que é o desconto. Então, menos 1. 83,2. Eu arredondei para 83, não tem problema, ok? Então, isso aqui é as frentes. Aí depois você tira os fundos. Os fundos daqui também é muito fácil, tá? De tirar o fundo daqui, ó. É muito fácil. Quando tiver montado, para você que ainda não consegue, você pode montar todo o roupeiro, fazer a pré-montagem dele e calcular a medida dos fundos e das portas também. Nos próximos vídeos eu vou ensinar vocês como tirar a medida das portas de correr e etc. Ok? Então por hoje, pessoal, a gente vai finalizar aqui esse vídeo. Espero que você tenha entendido bem como executar o plano de corte de um roupeiro. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu vou tirar as dúvidas de vocês. E também me ajuda aí no meu canal, dá um curtir, dá um like aí, para a gente dar continuidade a esse trabalho que eu acredito que vai ajudar muita gente. Ok? Então, boa sorte para vocês e até o próximo vídeo.